Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de análise de dados para ciências sociais, tratando de um outro caso, que também envolve aí pesquisas eleitorais, eleições, que é o tema que a gente está discutindo hoje, para poder trabalhar com prediction. E aí eu trago para vocês para quem nunca viu na vida, isso aqui é uma cédula eleitoral de uma eleição na Flórida. Olha que legal, essa é uma foto real, né, do ano de 2000, né? E as pessoas, então, têm que votar do lado esquerdo, presidente, vice-presidente, olha só que coisa bacana, e do lado direito, alguns temas específicos. Tá? Isso aqui é para quem acha que o sistema eleitoral brasileiro, o sistema de votação brasileiro é ruim. Olha só que coisa. Como é que vota nesse negócio aqui? É óbvio que essa cédula eleitoral deu problema, todo mundo deve se lembrar do famoso caso de recontagem de votos que houve na Flórida no ano de 2000. Vocês sabem também que ganhar a maioria dos votos nos Estados Unidos não é suficiente para ganhar a eleição, você tem que ganhar no colégio eleitoral, e isso depende de uma contabilidade do número de delegados que cada estado tem, né? Quem ganha o estado leva todos os votos daquele estado. Isso é na maioria dos casos, né? Nessa eleição de 2000, o Al Gore teve 50.999.897 votos e o Bush teve 50.456.002 votos, né? Isso deu ao Bush vantagem no colégio eleitoral e ele, então, ganhou a eleição, mesmo não ganhando a maioria dos votos eleitorais. Tá? O que chama atenção, no entanto, e o que causou toda a polêmica, é que a margem de vitória do Bush contra o Al Gore foi de apenas 537 votos, ou seja, 0,01% de todos os votos totais da Flórida. Então, 600 pessoas de diferença definiram todos os delegados da Flórida para o Bush, e aí ele ganhou a eleição. Foi uma grande confusão naquele momento, né? Muita gente sacaneando, porque, imaginem vocês, as pessoas tinham que votar apertando marcando, né, essas folhinhas aqui. Então, se você está votando no Bush, você tem que marcar o 3. Se você que está votando no Al Gore, você tem que apertar o 5 ali, marcar o 5. Então, isso dava... Tem aqui uma foto que é genial, né, de um juiz lá nos Estados Unidos checando a cédula eleitoral. Olha lá como é que ela vem, toda marcadinha de pontos pretos, né, que é onde você marca aqui nessa... Você quer uma pasta, atrás dessa pasta você põe uma folha e você, então, marca os pontinhos pretos onde você quer, para quem você está votando. Uma confusão, né? Isso deu lá um problemão. O sistema americano, como eu disse, é um sistema de colégio eleitoral. Muitos de vocês, na aula passada, perguntaram justamente isso, né? Mas a gente estava discutindo pesquisa eleitoral nacional, mas o sistema é diferente, né? Como é que funciona? Ganha a maioria, ganha a eleição quem ganha a maioria absoluta dos 538 votos do colégio eleitoral, ou seja, você precisa ganhar 270 votos, né? De onde que vem esses 538 delegados? Eles vêm de uma combinação entre a Câmara dos Deputados, que é a House nos Estados Unidos, do Senado e os 3 votos que o Washington, né? O Washington DC tem especiais, tá? Ganhar a maioria absoluta significa, portanto, ganhar uma composição entre o Senado e a House. Não é só a House, como muita gente acha, né? O que a gente vai tentar fazer no exercício de hoje é o que muitos de vocês discutiram comigo na aula passada. Professor, mas se a eleição é feita em cada estado e é a soma dos delegados que nos dá o resultado final, a gente, então, tem que pegar a pesquisa eleitoral por estado e ver quem é, né, tentar fazer algum tipo de estimativa de previsão de vencedor por estado e agregar isso para o colégio eleitoral como um todo. E é exatamente o que a gente vai fazer. Tá? Então, nós vamos trabalhar com 2 bancos de dados. O banco de dados
dos dados reais, dos dados eleitorais. A gente vai ter o percentual de voto do Obama, do McCain, o número de votos do colégio eleitoral por estado, os estados, e a gente vai trabalhar com os dados de pesquisa, né? Que também aí a gente tem intenção de voto no Obama e no McCain, qual foi o instituto de pesquisa que fez aquela pesquisa e a data do campo, para a gente poder comparar ao longo do tempo. Então, nós vamos trabalhar com esses dois bancos. Tá? Qual que é a lógica que a gente vai utilizar para construir esse modelo de predição na eleição de 2008? Então, a gente vai prever a intenção de voto para cada candidato em cada estado, usando os dados de pesquisa. A gente vai distribuir o voto do colégio eleitoral naquele estado para o vencedor que a gente predizeu. Aí a gente vai somar todos os votos do colégio eleitoral entre os estados para ver quem é que vai ganhar a eleição no nosso modelo preditivo. Tá? Então a gente vai rodar isso várias vezes para cada data da pesquisa. A gente vai fazer isso por janelas diferentes de tempo para somar as pesquisas e ver se as pesquisas estão melhorando ou piorando ao longo do tempo. Como é que a gente vai fazer isso no código? Para cada estado que a gente tem pesquisa, a gente vai construir uma subamostra para um determinado período de tempo. E aí a gente vai comparar essas amostras antigas com amostras mais recentes. E a gente vai calcular a média dessas pesquisas que estão mais próximas da data que a gente está calculando para estimar a intenção de voto para cada candidato por estado. Quem ganhar o maior número de votos na nossa predição vai também levar os votos do colégio eleitoral e a gente vai fazer isso para todos os estados e agregar depois os votos do colégio eleitoral. Então, imagina que por que eu vou precisar de looping? Porque ao invés de eu fazer isso para cada estado separado, eu vou fazer um looping que vai comparar isso para todos os estados. Eu vou calcular estado 1, estado 2, estado 3, vou fazer a mesma predição. Tá? Essa é a lógica que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai ter que adicionar ao looping uma outra funcionalidade que o R nos dá, que é o que a gente chama de conditional statements. Qual que é a estrutura de um conditional statement? Ele começa sempre com if, e aí ele vai me dar uma sentença lógica, que vai ser verdadeira ou falsa, no X. Se for verdadeiro, ele roda o que está dentro dessas primeiras chaves. Se for falso, ele roda o que está dentro dessa segunda chave. Então, se tal condição acontecer, rode isso aqui. Se não acontecer, rode a outro pedaço da expressão, que é a parte de baixo. Tá? Então, a gente vai usar esse conditional statement aqui. Lembrando que eu posso combinar vários conditional statements dentro de um só. Né? Se X acontecer, eu rodo essa primeira. Se ele não acontecer, mas Y acontecer, eu rodo esse. Se nem X nem Y acontecer, eu rodo o terceiro. Então, eu posso combinar conditional statements se eu quiser. Tá bom? Vamos fazer um exemplo, vamos voltar lá para o R, né? Em que a gente combina conditional statement com loopings. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, vocês já estão mais ou menos acostumados com a lógica do looping, então vai ficar mais fácil. Na aula passada a gente viu isso. Então, a gente vai criar um objeto chamado values, que vai de 1 a 5. Eu vou calcular o n, que é o tamanho do values, e vou criar um objeto results, que é um objeto vetor que tem 5 elementos, porque values tem 5 elementos, mas é um elemento vazio. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um looping, usando o contador i, que vai de 1 até n. Ele começa assim, x vai ser um objeto que vai assumir o valor específico de values dependendo da rodada. Então, se é rodada 1, isso aqui vai ser 1. Então, x vai assumir valor 1. Tá? R vai ser eu vou calcular a sobra da divisão entre x e 2. Esses dois elementos aqui, percentual, eles me dão resto de divisão. Né? Se eu fosse dividir, eu ia simplesmente colocar a divisão. Mas eu estou colocando percentual,
o R, então, faz a sobra da divisão. Né? O que é a sobra? É aquela parte, você está dividindo 4 por 2, a sobra é 0. Você consegue dividir igualzinho. Mas se dividir 5 por 2, você tem uma sobra, porque não é uma divisão exata. Então, o R vai salvar aqui no R a sobra dessa divisão. E aí, olha o que eu vou fazer no loop. Se o R for igual a 0, se a sobra for igual a 0, x é um número par. Então, eu vou somar x mais x e o resultado 1, né, esse 1 aqui, vai ser x mais x. Ok? Vamos voltar para I aqui. Se R não for igual a 0, então eu vou rodar uma segunda parte, que é x é ímpar. Então eu vou fazer uma multiplicação de x por x e o resultado daquele caso vai ser x vezes x. Ok? Então eu estou rodando um looping para 5 diferentes casos a partir de uma condição. Se a sobra da divisão for 0, é porque o número é par. Se a sobra não for 0, é porque ele é ímpar. Se for ímpar, eu vou multiplicar x por x. Se for par, eu vou somar. Então, vamos rodar. Como eu coloquei cat nos dois casos, ele me dá. O primeiro número 1 é ímpar, então eu vou multiplicar 1 por 1. O 2 é par, eu vou somar 2 mais 2. O 3 é ímpar, o 4 é par, o 5 é ímpar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando loopings com condicionantes. Poxa, eu fiquei super sofisticado agora. A gente agora aprendeu um negócio muito legal. Porque além de rodar para todos os estados, eu posso condicionar o resultado do estado e associar aquele resultado a um caso ou a outro caso. No caso, quem vai ganhar? O Obama, o Bush ou o Al Gore. Tá? Então ficou bacana isso aqui. Vocês vão estar se perguntando, professor, looping é complicado. É sim, então praticar muito, né? O que é indentation? Indentation é isso aqui que eu estou fazendo. Ó, o looping começa no for, e aí ao invés de eu colocar o x aqui, ó, eu coloco ele mais para frente. Eu faço uma tabulação, porque isso facilita a minha visualização do que está dentro do que. O if, por exemplo, está indentado, ó, ele não pode estar aqui, ele tem que estar depois. O for vem antes dele. Isso me ajuda a entender o que vem antes do que e ler o código do maior para o menor. Então, sempre usem esse tipo de identificação aí, que a gente chama de indentation. Né? A minha sugestão sempre é, antes de rodar o looping, faz aquele famoso teste, né? Ó, x é igual a 1, então R vai ser 1, né? Porque eu estou dividindo, né? X, que é 1 por 2, então está sobrando 1. E aí eu vou rodar, então. Vamos rodar antes do looping. Tá lá, eu rodei só para o primeiro, para ver se deu certo. Agora que eu vi que deu certo, porque o R é diferente de 0, então ele foi para a segunda condição. Então, agora que eu fiz isso, eu volto o I para cá e rodo a operação completa. Então, façam isso e lembrem de usar sempre o cat. Então, agora que a gente já tem pré-processamento e a gente já tem loopings, a gente vai usar... agora que a gente já viu como usar conditional statements e loopings, a gente vai, então, usar isso para fazer predição de resultado eleitoral nos Estados Unidos por estado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente chama de pré-processamento. Todos vocês sabem, usar o R, basicamente, é saber fazer pré-processamento de dados. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é abrir o banco de dados, que é o do resultado eleitoral, que a gente vai chamar de PRES 08, por estado. Vamos dar uma olhada nesse banco de dados. Olha lá. Então, Alabama, o Obama teve 39, o McCain teve 60 e tem 9 delegados. No Alasca, o Obama teve 38% de intenção de voto, o McCain 38% dos votos, desculpa, e o McCain teve 59, ali tem 3 delegados, e assim por diante.
A gente vai agora abrir o outro banco de dados, que é o polls, que são os resultados das pesquisas. E aí eu tenho, ó, no Alabama, a Survey USA deu um resultado no dia 27, em que o Obama tinha 36, o McCain 61. O Capital Survey, lá no dia 15, fez outro, e por aí. Então, a gente tem todas as pesquisas e os resultados. A gente primeiro vai calcular a margem de vitória. Então, o que é a margem de vitória? É quanto que o Obama teve em relação ao McCain. Tá? Então, desculpa, eu estava falando do Bush e do Al Gore no exemplo da aula passada. Agora a gente vai usar a eleição de 2008, perdão. Então, eu vou pegar quanto que o Obama teve nas pesquisas e comparar com quanto que o McCain teve, e no resultado eleitoral, a mesma coisa. Quanto que o Obama teve e quanto que o McCain teve. A primeira variável vai chamar margin, lá no banco de dados polls, e o segundo vai chamar margin no banco de dados presidenciais. A gente vai... Eu tenho uma variável aqui que chama mid-date, né, que é o período do meio do campo, onde a pesquisa foi realizada, e eu vou converter essa variável a uma variável de data. Então, eu vou usar aqui o sDate, e vou transformar o mid-date nisso. Isso é para poder facilitar o nosso cálculo mais para frente. E a gente vai calcular um número de dias até o dia da eleição. A gente vai criar uma variável chamada days to election, nesse banco de dados polls, em que eu vou pegar o dia final, que é 4 de novembro, menos o mid-date. Então, eu vou saber, né, em relação às pesquisas, quando que elas foram feitas. Algumas foram feitas próximas, outras foram feitas distantes, nos mais diferentes estados. Então, estou aqui só fazendo um pré-processamento para ficar com o dado pronto. Agora, a gente então vai rodar um dado que vai me dar uma estimativa média do resultado das pesquisas por estados. Tá? Então, vamos fazer isso aqui com cuidado para que não fique nenhum tipo de dúvida. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um vetor vazio, que vai chamar pollPred. Por que é 51? Porque são 51 estados americanos. Tá? E aí a gente vai, primeiro, criar um objeto que vão ser os nomes dos estados. Então, eu vou pegar lá, ó, lá na polls, a variável state, ela repete o mesmo estado várias vezes. Eu não preciso disso, eu preciso do nome só uma vez. Eu vou usar a função unique. Ele vai pegar de todos aqueles casos lá na variável state, apenas os que são únicos, e vai criar um objeto chamado st.names. E eu também vou associar, então, lá naquele objeto pollPred, os nomes dos estados. Então, eu vou dizer, ó, inclua como nome de cada um desses elementos que a gente criou no vetor vazio, um nome de estado. Tá? Então, agora, quando eu colocar pollPred, vocês vão ver que todos eles têm nomes. Então, agora vamos rodar o looping, hein? O looping é a parte complicada. Então, ó, vou fazer um looping de i, e começa no 1, e que vai até o 51, porque são 51 estados. Primeira parte do trabalho é fazer uma subamostra. Então, vamos entender o que essa subamostra está fazendo. Eu vou criar um objeto chamado stateData, em que eu vou fazer um subset do banco de dados polls, e o subset vai ser baseado na variável estado. Então, qual que é a condição? O primeiro objeto vai ser cstate, que é o nome que eu criei aqui para a variável. Se o state for igual, ou seja, se ele for igual à variável stateNames, ao primeiro que eu estou criando, então salva ela. Né? O que essa subamostragem está fazendo? Ela está criando subamostras para cada um dos estados. Né? Usando o quê? Ó, lembra que eu criei aqui uns stateNames? E aí eu vou ter o stateNames número 1, é o Alabama. O stateNames número 2 vai ser o Arkansas. O 3 vai ser o Arizona. E assim por diante. Então, eu vou pegar no banco de dados os estados que são iguais àquilo que eu estou selecionando aqui nessa variável. Para quê? Para que cada rodada do looping seja uma rodada de um estado. Depois que eu fiz isso, o
que a gente vai fazer? A gente vai criar uma subamostra das últimas pesquisas por estado. Então, eu selecionei estado 1, que vai ser o Alabama, e aí eu vou pegar apenas, vou criar um objeto chamado latest. O que é latest? Ele vai fazer o seguinte, ó, dias até a eleição que forem iguais ao mínimo do dias até a eleição daquele estado. Então, eu vou pegar o mais próximo. Vou pegar, nesse caso, né, eu estou pegando o dia até a eleição igual ao mínimo. O mínimo do dia até a eleição, ó. Porque eu não criei o States Data aqui. Deixa eu criar um exemplo só para a gente manipular. O States Data, nesse caso, são os dados do Alabama. Todas as pesquisas feitas no Alabama. Eu fiz um subset disso. Quando eu rodar esse latest, olha o que ele vai me dar. True, false, 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 false. Por quê? Porque eu estou pegando esses dias e estou perguntando qual deles é igual a o menor dia, que é 8. Então, só o primeiro é true. Só o primeiro é igual. Ok? Feito isso, eu posso computar a média das pesquisas e salvar no POLPRED referente. Aqui vai ser 1 também. Então, eu quero a média da margem, olha lá, todas as pesquisas, todas elas, né, que estão nesse banco de dados, eu calculei a margem. Só que agora eu só quero a última, a mais recente, menos 25. Ou seja, aquela que faltava 8 dias para a eleição. Tá? Então, eu vou fazer isso para todos os estados, vamos botar I aqui. Eu vou criar um CAT, que é estado I. Vamos ver o que a gente consegue. Eu coloquei o CAT errado. Então, ó, rodei o loop e salvei no objeto POLPRED, ok? A média da última pesquisa feita antes da eleição. Ok? Então, no Alabama foi 25, no Arkansas 19, a diferença, né? A margem da vitória do Obama para o McCain. Beleza? Dúvidas aqui? Quem está perdido? Quem quer fazer pergunta? Tá tudo certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Um looping em que eu calculei a média, né, na verdade, da última pesquisa, ou das últimas pesquisas feitas antes da eleição. Para fazer isso, eu criei um looping que me dá exatamente a distância, né? Eu faço o subset para cada estado, e dentro de cada estado eu calculo qual foi o último dia de pesquisa lá. Depois que eu faço isso, eu calculo qual, então, é a margem de vitória do Obama em relação ao McCain em cada estado. Ok? E aí, tá tudo certo? Todo mundo caladinho? Vou adiante, hein? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o erro de predição. O que é o erro de predição? É pegar o resultado eleitoral e subtrair do resultado predito, que é esse que a gente acabou de calcular. Tá? Então, a gente vai criar um objeto chamado errors, em que eu vou subtrair a margem de vitória real na eleição e subtrair da margem de vitória do Obama predita nas pesquisas. Então, eu vou calcular o erro médio de tudo isso. O erro é 1,06. Ok? O que isso está me dando? O que significa esse número? Significa que, na média, as pesquisas erraram por 1 ponto a diferença de margem em cada um dos estados. Então, o resultado real foi, né, 52-48, mas as pesquisas estavam achando que seria 53-47. É muito próximo. Né?
Tem uma outra maneira de fazer esse cálculo, que é um pouco mais preciso, que a gente chama de raiz quadrada do erro médio, né? Que é quando a gente tira o erro, a gente duplica, né, o valor do erro, a gente potencializa a segunda potência, tira a média e o erro padrão, e a raiz quadrada. Então, isso aqui vai nos dar o erro médio. Esse valor, ele te dá uma dimensão um pouco melhor, né, da variabilidade do erro. Esse erro, quando é muito grande, e aí muito grande, a gente está falando de valores acima de 10, de 15, 20, porque os erros das estimativas são muito grandes. E uma outra forma que a gente pode ver é fazer um histograma desses erros por estados, né? A gente vai ver... A gente vai ver... Deixa eu rodar. Médio, a média, erro. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? O erro predito de pesquisa. Ó, tem pesquisa que errou muito, né, em alguns estados. Ó, 20 pontos para mais ou 20 pontos para menos. Mas, na média, o erro é próximo de 1. Ou seja, você tem ali um erro considerável, não é tão grande assim, né? Então, isso é uma maneira da gente ver o tanto que as estimativas das pesquisas estão errando no estado. Tem lugar que é grande o erro, para cima, para mais ou para menos. Mas, na média, foi pouquinho. Fala, Daphne. Camila. Por que quando você foi calcular o erro de predição, você não teve que colocar unique no nome dos estados de novo? No código. Aqui, porque esse aqui já era um unique, ó. O state name já era... Eu já tinha apenas um nome para cada estado. Porque ele já era uma construção, né? Esse state names, ele já é uma construção única. Essa variável state é que não é única, ó, ela repete. Mas depois que eu peço único e salvo ela nesse objeto, ela já me dá só os nomes únicos. Então, não preciso repetir a mesma função de novo. Aqui nesse caso. E por que nesse plot que você fez agora, eu não vi onde que colocou o limite do eixo X. Aí. Vamos rodar aqui. Ó. Então, aqui, ó. Eu estou colocando o limite no Y, mas eu podia não colocar. E aí o R vai fazer o que ele quiser. Ó. Se você não colocar limite, ele roda do jeito dele, né? Por que eu não coloquei no X? Porque o X é justamente a variável que eu estou analisando. Então, ele mesmo vai me dar o limite a partir dos dados que eu estou analisando. Eu poderia fazer, se eu quiser, x-limit igual C menos 50 a 50. Eu posso fazer isso se eu quiser. Mas é desnecessário. Porque no caso do histograma, ele consegue fazer isso me dando exatamente a dimensão do x que eu estou analisando. Por quê? Ele está pegando lá os maiores e os menores casos. Olha lá. A média de erro, olha lá, tem um caso que é menos 16 e em outro caso que é mais 16. Mas no geral, ó, tem outro aqui com 16. Mas no geral está próximo de 6, 3, 5, 8. Então ele mesmo já monta, Camila, o gráfico no X do jeito que ele precisa. Né? Agora, a gente vai calcular, a gente vai plotar o erro predito por estado. Tá? O que a gente quer fazer, então, nesse caso? Olha, se eu calculei a variável pollPred, né, que é essa aqui, por estado, eu posso fazer uma plotagem que compara a margem de vitória no eixo Y, de fato, com o predito
pelas pesquisas. Olha o que o resultado vai me dar. Nada. Ué, Felipe, por que nada? Porque eu usei aqui um código que chama type-n. Toda vez que você colocar type-n, ele vai fazer o gráfico, mas não vai colocar ainda nenhum conteúdo ali dentro. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero construir esse resultado. Tá? Então, como é que a gente constrói o resultado? Eu vou pegar a mesma variável, poll-pred, e a mesma variável, margem do resultado presidencial, só que ao invés de plotar bolinhas, quadradinhos, eu quero colocar um nome de cada estado. Então, olha o que eu fiz. Para cada um dos estados, eu estou plotando o resultado da pesquisa, a margem de vitória do Obama. Então, as pesquisas diziam que lá em Washington, o Obama ia ganhar aproximadamente uma margem de 80%. Né? E as pesquisas estavam dizendo que ele ia ganhar os 70%. Em outros lugares, como Oklahoma, as pesquisas mostravam que o Obama ia perder por 10 pontos. Não, as pesquisas mostravam que ele ia perder aqui por uns 10, não, mentira, por 30 pontos. E, de fato, o resultado deu ele perdendo por 30 pontos. Ou seja, vou colocar aqui as linhas para a gente visualizar analiticamente, né? O que a linha de 45 graus me dá nesse gráfico? Os estados que estão exatamente em cima da linha são os estados em que a previsão do resultado eleitoral é idêntica ao que deu o resultado. Aliás, a previsão do resultado da pesquisa é idêntica ao que deu no resultado eleitoral. Os casos que estão acima da linha de 45 graus são aqueles que sobreestimaram o resultado da pesquisa, mostrava um número menor do que foi o resultado eleitoral. Os números que estão abaixo da linha mostram resultados de pesquisa eleitoral maior do que os resultados eleitorais de fato estavam dando. Ok? Então, DC é um caso claro em que o Obama ganhou por uma margem de 80%, mas as pesquisas estavam subestimando, estavam dando 70%. Mesma coisa aconteceu com esses outros estados, todos estão aqui acima da linha. Né? Os estados que estão abaixo são os estados em que as pesquisas sobreestimaram. Né? Delaware, o Obama ia ganhar por 30%, na verdade ele teve 22%. Então, tem uma diferença. Esse plot é o plot perfeito para a gente avaliar por cada um dos estados, né, a relação que se dá entre o que a pesquisa está prevendo, na média, e o que está dando de fato nos estados. Por que eu coloquei essas linhas aqui no eixo 0, no X e no Y? Porque aqui embaixo é onde o Obama ia perder para o McCain. E aqui em cima é onde o Obama ia ganhar do McCain. Tanto nos resultados de pesquisa como nos resultados eleitorais. Então, o que interessa para o Obama é ter mais gente, mais delegados nessa parte de cima do que aqui. Porque aí, em tese, ele vai ganhar a eleição. Ok? Tudo bem. Então, o que nos interessa agora? Olha, se eu já sei o que o resultado da pesquisa está dando, e eu sei o resultado eleitoral, eu posso usar uma classificação que vai me dar a possibilidade de ver se eu acertaria, quanto que eu acertaria o resultado eleitoral. Por que eu posso ver quanto que eu acertaria o resultado eleitoral final? Porque como eu tenho diferentes predições de pesquisas por estado, eu posso adicionar no estado em que a pesquisa diz que o Obama vai ganhar, eu posso
dar para ele os delegados e fazer uma conta de quantos delegados ele teria. Como que eu faço isso? Ué, simplesmente somando. Eu quero somar, lembra que V é o número de delegados que eu tenho em cada estado? Então eu vou somar o número de delegados por estado apenas para aqueles em que a margem de vitória do Obama, ou em que a margem foi maior do que zero. Ou seja, os lugares em que o Obama ganharia a eleição segundo as pesquisas. Tá? Então eu vou fazer isso. Essa primeira conta aqui me dá os resultados eleitorais de fato. Eu estou indo lá no banco de dados do resultado eleitoral e estou falando quantos delegados o Obama vai ter, já que, ou teve, né, já que a margem de vitória foi positiva, foi maior do que zero. O Obama terminou a eleição com 364 delegados. Mas quanto que as pesquisas diziam que ele ia ter? Eu faço a mesma conta, só que ao invés de fazer usando os dados reais, né, os resultados eleitorais reais, eu uso os resultados das pesquisas. Então, onde as pesquisas previam uma margem de vitória maior do que zero, né, nessa poll prediction, que é o que a gente está calculando aqui, significa que o Obama ia ter todos os delegados daquele estado. O nosso modelo está prevendo 349 delegados. Então, tem um errinho aqui de aproximadamente 20 delegados, mas, na média, as pesquisas estão até acertando bem. Né? Qual que é o problema da classificação que está colocado aqui? É que a gente pode classificar, como eu mostrei, um estado no lugar errado, a partir da pesquisa. Né? Eu posso ter um caso que a gente chama de verdadeiro positivo, que é quando eu faço, a partir das pesquisas, uma predição correta de que o Obama é o vencedor. Eu posso ter um falso positivo, que é quando eu tenho uma predição incorreta de que o Obama vai ganhar naquele estado. Eu também posso ter um verdadeiro negativo, que é onde eu tenho uma predição correta de que o Obama vai perder naquele estado. Ou eu posso ter um falso negativo, que é uma predição incorreta de que o Obama vai perder naquele estado. Eu tenho essas 4 condições quando eu vou fazer classificação de predição de casos. Né? E a gente tem que tentar, o máximo possível, evitar o falso positivo e o falso negativo. Porque a predição incorreta de que ele vai ganhar ou de que ele vai perder é o que gera a diferença entre o que, de fato, ele tem de delegados e o que a gente estimou que ele teve. Okay? Então, como é que a gente vai trabalhar a acurácia dessa nossa classificação? A gente vai usar uma função que chama sign. O que é sign? Sign é uma função que vai me dar 1 se o número que ele está analisando é positivo, menos 1 se o número que ele está analisando é negativo, ou 0 se o número for 0. Então, olha o que eu vou pedir para o R. Vou pegar o sign do poll prediction e vou ver se ele é igual ao sign da margem de vitória presidencial que a gente viu, que é o de fato, o resultado real. Então, no fundo, eu estou comparando, né, resultado de pesquisa e estou pedindo o resultado que você tem é acima de 0, é abaixo de 0 ou é igual a 0? Para a variável resultado de pesquisa. E vou fazer a mesma coisa para o resultado eleitoral. No resultado eleitoral, a margem de vitória foi acima de 0, abaixo de 0 foi 0. A gente vai usar essa função sign para isso. E aí eu vou perguntar, para cada estado, se eu tive um resultado maior, positivo ou negativo. E se ele é igual ao resultado da margem que a gente obteve. Na média, o que a gente encontra é um resultado 0,94. Ou seja, na média, você tem uma relação de pesquisa e de resultado eleitoral quase igual a 1, na média. O que é muito bom. Ou seja, as pesquisas erraram pouco, no caso do Obama. Né? Mas em que estados as pesquisas erraram?
O que eu vou fazer? Eu vou pedir o R para me mostrar os estados em que o sign da predição foi diferente a exclamação igual, do sign da margem. Né? Ou seja, no lugar em que a predição era que o Obama fosse ter resultados positivos, e ele teve negativo, as pesquisas erraram. Né? O lugar em que o sign dava que o Obama ia ter um resultado negativo, que ele ia ser menor do que, né, a margem da vitória ia ser negativa, e o resultado de fato foi positivo, aí teve uma margem maior, eu vou ter também diferença usando esse sign. Então, quais foram os 3 estados em que as pesquisas erraram? Carolina do Norte, esse Mo, que eu não sei o que é, e Indiana. Montana, né, deve ser. Então, eu consigo ver exatamente onde erraram. E qual é a margem de erro desses estados? Então, eu consigo ver nessa margem como que eles erraram. No primeiro caso, Indiana, as pesquisas acharam que o Obama ia ter um desempenho melhor do que ele teve, a mesma coisa no caso da Carolina do Norte, e no caso de Montana, as pesquisas acharam que ele ia ter um resultado pior do que ele teve. Tá? Então, vejam só, o que a gente fez? Né? A gente processou o dado, calculou a média do resultado das pesquisas eleitorais, comparou a média da predição eleitoral com o resultado real, calculando as 2 margens, né? Quem teve margem maior ou menor. E aí a gente calculou para cada um dos estados qual é a distância entre o resultado real da pesquisa e o resultado predito na pesquisa. Na hora de comparar por cada um dos estados, a gente viu que o Obama, na verdade, teve mais delegados do que foi previsto. Então, tinha falso positivo e falso negativo na pesquisa. E agora, o que a gente percebeu é que falsos positivos e falsos negativos eram poucos. Eles não eram abundantes. Nos únicos 3, houve apenas 3 estados em que houve um erro grave, né? Indiana, Montana e Carolina do Norte. Então, isso é para mostrar como é que a gente trabalha com pesquisa eleitoral e com resultado para analisar e tentar prever o resultado eleitoral. Para isso tem que fazer uma análise de como uma coisa se comporta em relação à outra. Alguma dúvida em relação a esses casos? Todo mundo entendeu como é que eu fiz essa análise? Felipe, eu tenho uma dúvida, mas é bem pontual mesmo, é nesse gráfico aí até, que você plotou, então, ao invés do símbolo, a sigla do estado, né? Qual parâmetro que você substituiu para colocar essa sigla? Aqui, ó. Para entender. Como é que eu fiz isso, Thiago? Lá no plot, eu usei essa função chamada type. Type igual a n. Então, quando eu fiz a plotagem dessa variável contra essa, usando type, o R não plotou nada. Ele apenas deu... Vamos fazer de novo aqui. Ele me deu lá, sem nenhum dado, ele só me deu os eixos. Aí, quando eu vim aqui embaixo, usando text, eu peguei as mesmas variáveis que estão aqui em cima e adicionei uma terceira, que é o nome do estado. Olha lá. E aí eu plotei como se fosse text. E aí é que ele plota os dados para mim. Então, quando você coloca o text, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, é as coordenadas no gráfico, né? Que vai plotar o texto. X, Y, labels. Entendi. Aqui é a mesma coisa. X, Y, mas não tem label nenhum. Se eu tirar isso aqui, Thiago, ele vai botar as bolinhas. Mas eu não quero as bolinhas, eu quero ver os estados. Então eu coloco type N, para que ele não plote nada, e depois eu ploto os nomes dos estados. Entendi. Obrigado.
Mais alguma coisa? Semana que vem, a gente vai continuar no capítulo de predição e a gente vai discutir, a gente vai ter a aula mais rápida do mundo que vocês já tiveram sobre regressão. Tá? Eu não sei quem é que já teve aula sobre regressão no curso, né? Mas eu aconselho que vocês leiam com muito cuidado a seção 4.2 do capítulo 4. Uma seção muito importante, porque a gente vai usar a regressão para fazer predição de resultado. A gente vai sofisticar. Aqui, hoje, na aula de hoje, eu só fiz predição usando média. Ou seja, eu peguei toda aquela confusão de pontos e fiz uma estimativa do que teria sido a intenção de voto dos candidatos a presidente usando a média. Só isso. Né? Na aula que vem, a gente vai sofisticar um pouco mais esse modelo preditivo para poder rodar uma predição usando regressão. Tá? Quem quiser estudar no SRIL, esses códigos, é só usar o Prediction 2. E hoje eu vou colocar já no Moodle o exercício, eu acho que é o exercício 6 já, que é exatamente fazer predição para a eleição presidencial de 2016. Repito, a ideia é que vocês simulem o que a gente acabou de fazer na sala de aula. Vocês vão replicar o que a gente acabou de fazer na sala de aula, mas agora para o banco de dados de 2016. Ok? Então, a gente volta a se falar na semana que vem.